Muito bem, meus irmãos, graça e paz, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês aí que estão nos acompanhando, seja em qualquer horário do dia que vocês estejam aí nos acompanhando, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Nós estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva e pelo nosso canal aqui no YouTube, Palavra Viva, em que vocês podem também estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e sem se esquecer de compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Então vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui perguntar aí para você, você já ouviu, ou melhor, já assistiu o nosso primeiro podcast lá no meu canal, o canal Miqueias Alves? Não ainda? Então aqui na descrição aqui desse vídeo você pode acessar aí o nosso primeiro podcast que foi lançado na última segunda-feira, dia 7. Você pode estar aí acompanhando. Eu bati um papo aí com o nosso irmão Jackson Roger falando sobre a fábrica de ídolos e eu quero muito que você acompanhe essa conversa que nós tivemos lá no meu canal. Aproveite e também se inscreva lá no canal Miqueias Alves. Eu quero também que você que ainda não baixou o nosso aplicativo, o aplicativo da nossa rádio, Rádio Web Palavra Viva, você pode baixar aí no seu celular, o link está na descrição desse vídeo e você pode baixar aí ou acessar o nosso site www.radiowebpalavraviva.agoranoar.com.br e lá existe um atalho e vocês podem estar clicando e vocês serão direcionados para o aplicativo da rádio. Vocês podem estar baixando também no seu celular, tanto para Android como para smartphone. Você pode baixar aí o aplicativo da nossa rádio. E que o nosso programa aqui, o programa Palavra Viva, tem sido transmitido lá às 21 horas e ao meio-dia. Às 21 horas e ao meio-dia. Diferente um pouco aqui do YouTube. Você que está me acompanhando pelo YouTube, aqui eu não posso, por causa das políticas de direitos autorais, eu não posso publicar música e etc, porque isso acaba barrando aqui o nosso canal. Quando eu faço uma publicação assim, eu já sou meio que punido ali pelo YouTube. Mas lá na nossa rádio vocês vão poder ouvir o nosso programa, a nossa pregação, mas eu lá posso colocar música sem nenhuma restrição, sem nenhum problema. Então o nosso programa está muito abençoador lá pelo aplicativo da rádio com mais tempo e vocês podem estar também aproveitando essas duas oportunidades, ao meio-dia e às 21 horas. Mas sem perca de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida eu quero meditar com vocês falando sobre o tema crente ou crente. Meio crente não existe. Crente ou crente, meio crente não existe. Dando aqui seguimento à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941.
Pina Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. E hoje vamos meditar aí nesse tema, crente ou crente. Meio crente não existe. Crente ou crente. Meio crente não existe. Romanos, capítulo 8 e o versículo de número 9, os versículos de número 9 a 11, que dizem assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Muito bem, vamos meditar aí nesse assunto. Nós já vimos aí que o capítulo 8 trata sobre a santificação e a ação do Espírito Santo na vida do pecador. Capítulo 8 é um capítulo muito importante da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque ele mostra a soberania do Espírito Santo na santificação do pecador. Então, nós precisamos ter isso aí em mente. E aqui, Paulo, ele não usa meias palavras com os cristãos que estão em Roma, a fim de falar sobre o tema da santificação e, sobretudo, da obra do Espírito Santo na vida deles. E ele deixa bem claro, ou você é crente ou você é crente. Porque é impossível você ser crente e você não ser morada e habitação do Espírito Santo. Quer dizer, não existe meio crente. Não existe meio cristão. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje eu tenho Espírito Santo, amanhã eu não tenho. Não existe esse negócio. Ou você é ou você não é. Você tá ou você não tá. Você nasceu de novo ou você não nasceu de novo. Não existem meios termos. Essa é a questão em tela aqui. Isso é de fundamental importância porque o Espírito Santo de Deus, quando você vai ler lá o Evangelho de João, capítulo 14 ao capítulo 17, Jesus falando, deixa muito claro sobre quem é a pessoa do Espírito Santo e a sua importância para a vida da igreja. Ele iria ao Pai, mas ele enviaria o seu
Espírito para dirigir, para consolar a sua igreja. Existe uma palavra usada na teologia chamada pericorese. Pericorese. Que era uma palavra que referia-se a uma brincadeira de criança. Que hoje seria aquela brincadeira ciranda-cirandinha, né? As crianças fazem um círculo, né? E sempre alguém fica no centro da roda, né? Essa palavra aí, no contexto da Idade Média, é usado por um clérigo lá, para explicar sobre a questão do Espírito Santo. Em dado momento da história, Deus esteve no centro dessa roda. A hegemonia, a soberania era Deus, lá no contexto do Antigo Testamento. Depois Cristo veio para o centro dessa roda. Quando ele veio, inaugurou o seu ministério, reino, etc., veio exercer a sua hegemonia. E aí Cristo foi ao Pai e enviou o Espírito Santo, e agora é o Espírito Santo que está no centro dessa roda, dirigindo, guiando a igreja de Jesus Cristo. É uma palavra para exemplificar a soberania e a ação do Espírito Santo hoje sobre a vida da igreja. Mas diante desse texto eu quero aqui fazer alguns destaques. Quero destacar aqui alguns pontos fundamentais aqui para a nossa compreensão à luz desse tema. Primeiro aí, o crente está no Espírito. Essa é a primeira coisa aqui que nós precisamos entender. O crente está no Espírito. O versículo de número 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Paulo aqui está contrastando com o que ele havia dito nos versos anteriores. Nos versos anteriores, ele mostrou os malefícios e os benefícios. Os malefícios da carne e os benefícios do Espírito. Ele mostrou a realidade daqueles que estão escravizados pela carne ainda, daqueles que foram salvos em Cristo. E aí ele começa dizendo: mas vós, ou seja, entretanto, todavia, em detrimento a estes, quer dizer, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Há uma diferença entre vocês e aqueles que estão na carne. É isso que Paulo está aqui deixando extremamente claro. Não existe, deixa eu esclarecer aqui para vocês, não existem crentes carnais. Não existe crentes carnais. Se a pessoa é carnal, é que ela não nasceu de novo. Ela precisa passar pela conversão. A pessoa pode se comportar como um carnal, imaturo na fé. Paulo vai falar isso lá aos Coríntios. Falei para vocês como que a carnasse, por causa que faltava-lhes maturidade espiritual. Mas em tese não existe crente carnal. Ou você é crente espiritual ou você não é crente. Essa é a questão aqui. Ou você é crente de fato ou você não é crente. Não existe um meio termo, porque senão fica muito fácil ser crente. Ou você nasceu de novo, ou você é uma nova criatura, ou você não é. Essa é a questão aqui. Isso é importante por quê? Porque o crente verdadeiro, ele foi convencido do pecado pelo Espírito. Ele foi selado pelo Espírito como penhor da sua herança. Ele se tornou templo e habitação do Espírito Santo e ele anda no Espírito. O crente, ele está o quê? No Espírito. O crente é espiritual. Ele passou por um novo nascimento. O velho homem morreu, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está no Espírito agora, ele não está mais na carne. Ele é dirigido, ele é governado pelo Espírito. Do contrário, ele não pode ser chamado de cristão. Isso aqui é de fundamental importância. Número 2. Quem não tem o Espírito não é de Cristo. Quem não tem o Espírito não é de Cristo.
Olha aí, verso 9 ainda. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí tem um texto lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se você não tem o Espírito Santo de Deus em si, como consequência do seu novo nascimento, você não tem o Espírito de Cristo, você não faz parte da família de Deus. Isso aqui é de fundamental importância, por quê? Porque existem pseudo-cristãos, existem seitas que são chamadas de pseudo-cristãs, que elas não creem no Espírito Santo. Não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, não creem que Jesus é Deus. E aí, como que essas pessoas podem ser chamadas de salvas? Não podem. Porque quem não crê no Espírito Santo como Deus também não pode crer em Jesus como Salvador. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é uma pessoa, paracleto, da mesma essência. O Espírito Santo é uma pessoa, tem vontade, ele age por si mesmo, ele é soberano, ele sopra para onde quer. O Espírito Santo é uma pessoa. Se você não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, dificilmente você vai acreditar que Jesus é Deus. Porque o Espírito Santo nos leva a Jesus, Jesus nos leva ao Pai. Se você não tem o Espírito Santo e nem crê que Ele é Deus, você também não crerá que Jesus é o Salvador e não chegará ao Pai. Porque quem não tem a Jesus, não tem o Espírito Santo, também não tem ao Pai. Deixa eu ler um texto com vocês. 2 João, verso 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se você não crê que Jesus é Deus, se você não crê que o Espírito Santo é Deus, você também não tem o Pai. Você não pode ser chamado de salvo, nem de cristão, nem de coisa parecida. A salvação é em Jesus. Você não crê em Jesus, acabou toda a tese da salvação. Se você não crê no Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, você também não tem como sair do seu estado de depravação total. Não tem jeito. Você tem que crer que o Espírito Santo é Deus, você tem que crer que Jesus é Deus para que você possa alcançar salvação. Senão não tem jeito. E ninguém chega ao Pai, diz a palavra de Deus, senão pelo Filho. Não tem como. A Trindade, o cristianismo subscreve a Trindade. Se você não crê na Trindade, você não pode ser chamado de cristão. Não pode. Você pode ser chamado de qualquer coisa, menos cristão. Qualquer que não crê que Jesus é Deus, não crê que o Espírito Santo é Deus, não pode ser chamado de cristão. É uma seita como qualquer outra, mas não pode ser chamado de cristão. Esse é o ponto aqui. Terceiro, quem tem o Espírito e Cristo não é dominado pelo pecado. Versículo de número 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aqui nós temos aquele assunto do já e o ainda não. O nosso corpo ainda é inclinado para as coisas carnais. Nosso corpo ainda é um corpo corruptível. E, se Cristo não vier antes, seremos levados à morte. Isso daí é um fato. Não tem como nós fugirmos disso. Mas essa natureza
carnal, corruptível, não é mais dominada pelo pecado. Ela é agora dominada pelo Espírito. Como diz aqui o texto, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós fomos justificados pela fé. O Espírito Santo veio habitar em nós, veio residir em nós, mesmo nós habitados ainda nesse corpo corruptível. Mas se nós, de fato, temos o Espírito Santo e temos a Cristo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós encontraremos maneira, forma de nos santificar. Por isso que existe essa batalha entre carne e espírito. Porque agora quem domina a nossa carne, quem domina a nossa natureza, não é mais o pecado. Quem domina agora a nossa natureza é o Espírito Santo. Isso é importante. O corpo está caminhando para a sepultura. Mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. Vive por causa da obra de Cristo. Vive por causa do Espírito Santo. Nós vivemos nessa dinâmica de um corpo completamente contaminado pelo pecado, porém, agora dominado pelo Espírito Santo. Quarto e último lugar. Quem tem o Espírito e Cristo tem certeza de ressurreição dos mortos. Aí diz o verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então veja bem, o seu corpo será levado para a sepultura, porque ele é um corpo corruptível. Nós passaremos pela experiência da morte se Cristo não vier antes. Passaremos pela experiência da morte. Porém, entretanto, todavia, nosso corpo será ressuscitado no último dia. Porque nós entendemos e acreditamos que tudo será restaurado. Nosso corpo corruptível será restaurado. Os gregos achavam que isso era loucura. Os gregos achavam que isso era uma ideia muito maluca, porque eles acreditavam que a matéria é má. Mas nós entendemos que a matéria ela está contaminada não por si mesma, ou por causa de si mesma, mas por causa do pecado. Uma vez que o pecado foi arrancado da nossa natureza, o nosso corpo serve para glorificar a Deus. E é o que vai acontecer no último dia. Eu e você seremos ressuscitados. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus há de nos ressuscitar, porque somos a habitação e morada do Espírito Santo. É o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa ressurreição e da nossa salvação, da nossa restauração. Ainda Hernandes Dias Lopes, comentando esse verso, ele diz: o Espírito Santo é a primícia e a garantia da nossa ressurreição. A morte não é o fim da linha, não tem a última palavra. Não caminhamos para um acaso sombrio. Recebemos um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, especial e celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Nosso corpo brilhará como o sol no seu fulgor. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a esperança que eu e você temos, a ressurreição do nosso corpo. Diz a palavra de Deus que os mortos ressuscitarão primeiro. Vai ser tudo como num abrir e fechar de olhos. Esse corpo mortal se revestirá do imortal. Nós vamos sair desse sofrimento. Seremos livres de uma vez por todas da presença do pecado e vivermos plenamente em santificação e em santidade diante de Deus. Essa é a minha esperança, essa é a nossa esperança. Que eu e você possamos entender isso, guardar essa palavra no nosso coração, em o nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixem aí o joinha de vocês, compartilhem essa mensagem com outras pessoas. Que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta aqui, se Deus assim nos permitir.
Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.